Boa noite, shalom a todos. E estamos nós, mais uma vez, aqui para estudarmos a palavra de Deus. E louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nessa live, através da plataforma. E oramos por todos aqueles que irão ainda ouvir, assistir, participar desse estudo. O tema de hoje, queridos, é a falta de posicionamento causa escravidão e sofrimento. Então vamos falar sobre posicionamento. Está dentro do tema que a gente vem estudando sobre restauração da igreja, restauração dos ministérios, está. Aliás, esse texto que nós vamos ler, um dos personagens, ou uma das personagens, é Débora, uma mulher que era profeta e foi juíza do povo de Israel, julgou o povo de Israel por um período. Portanto, era uma liderança do povo de Deus. E nós queremos estudar alguma coisa, ou algumas coisas nesse texto. O texto base é Juízes, capítulo 4, versículo 1 a 10, o texto base. E a gente vai ver sobre o problema da falta de posicionamento. A escravidão que estava vivendo o povo de Deus, o povo de Israel, logo depois que foram colocados na terra de Canaã, logo depois que foram tirados da escravidão do Egito, passaram pelo deserto, foram colocados por Josué na terra de Canaã, lugar que eles não compraram, não construíram, não plantaram e receberam tudo de graça. Receberam vinhas, receberam casas, receberam terras que Deus os deu. E Deus tinha tratado com o povo de Israel lá durante todo o deserto, mostrando, dando a sua lei, dando a sua palavra, lá em Êxodo 18, 19, 20, e por aí vai, restante de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e agora nós estamos no livro, depois tem Josué, e nós estamos agora no livro de Juízes, já o povo na terra de Canaã, há um bom tempo, ou há alguns anos, mas a gente vai ver novamente esse povo sendo escravizado. E o texto que a gente vai ver hoje não é a primeira escravidão. O capítulo 4 já está narrando a terceira escravidão. A primeira e a segunda está registrada no capítulo 3 do mesmo livro, capítulo anterior. E essa de hoje, que nós estamos estudando, vamos estudar, é a terceira escravidão. Quase não, seguidamente, uma atrás da outra. Vamos ver o que diz o texto de Juízes 4. Vamos ver o que diz o texto de Juízes 4. Juízes 4, 1 a 10. A Bíblia diz assim, na minha tradução: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. Eude foi o juiz, o líder anterior. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual tinha em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele, o rei aí de Canaã, que estava oprimindo o povo, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela estava sentada, e ela se assentava debaixo da palmeira, ou das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela, a juízo, e mandou chamar Baraque, filho de Abinoam,
de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naftali, em Guedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. Meus queridos, esse é o texto base desse estudo de hoje, que tem por título: a falta de posicionamento causa escravidão e sofrimento. O texto que nós acabamos de ler, estamos vendo o povo de Israel escravo pela terceira vez e sofrendo tremendamente. Clamam a Deus porque o rei de Canaã os estava escravizando, e a Bíblia diz que escravizando por 20 anos e os oprimia de maneira violenta. Imagina a escravidão com opressão violenta durante 20 anos. Meus queridos, esse povo que tinha sido liberto da escravidão do Egito, esse povo que tinha vencido tantas batalhas, venceu o faraó, venceu tantos reinos durante o período do deserto, e agora, quando foram colocados na terra de Canaã, venceram todos esses reinos, inclusive esse daí, e agora estão sendo escravizados por 20 anos. Estão sendo escravizados por 20 anos. E a pergunta é: por que estavam sendo escravizados? O versículo 1 responde: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu o Eude, que era o juiz anterior a esse momento. Estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Por isso, Deus os entregou na mão desse rei para os escravizar. Por isso, Deus os entregou na mão desse rei para os escravizar. Para quem está chegando, o texto de hoje é Juízes 4, 1-10. Queridos, então a falta de posicionamento do povo estava causando ou causou a eles essa escravidão, esse sofrimento de 20 anos de opressão violenta que leva os filhos de Israel a clamarem a Deus, a gritarem por socorro. A gritarem por socorro. É impressionante, queridos, que já era o terceiro ou a terceira escravidão. No capítulo 2, no capítulo 3, aliás, no capítulo anterior, a gente vai ver daqui a pouco que eles já tinham passado por 2 escravidões anteriores e não aprenderam, não mudaram e agora caminham para a terceira. Mas, meus queridos, falta de posicionamento. Mas o que é posicionamento? Posicionamento é ato ou é ação da pessoa se posicionar em relação a algo, ou o fato de tomar uma atitude, assumir uma posição, um partido, um lado, num determinado assunto. Então, posicionamento é ter atitude, é ter posição, é ter partido, é ter lado. Não é ficar em cima do muro. Não é neutralidade. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos. É tomar partido. Ou do lado de Deus, ou do lado do inimigo. Ou do lado da luz, ou do lado das trevas. Então, e Deus tinha falado isso com esse povo desde que os tirou da terra do Egito.
Deus vinha falando sobre a necessidade de posicionamento. Então, posicionamento é quando alguém se posiciona, toma atitude, toma posição, toma partido, toma um lado sobre algum assunto, sobre alguma coisa, seja na política, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja que área for. Pessoas inseguras, pessoas neutras, pessoas que ficam em cima do muro, não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Ele fala que o homem, ou a pessoa de duplo ânimo, não vai receber nada de Deus. O que é o de duplo ânimo? Na mesma hora que está do lado de Deus, vira as costas para Deus. Na mesma hora que está acreditando, está duvidando. Na mesma hora que está confiando, não está mais confiando. Ou seja, duplicidade, duplo coração. Uma hora crê, outra hora não crê. Uma hora obedece, outra hora não obedece. Uma hora aceita, outra hora não aceita. Então, é sobre isso que Deus está falando nesse texto. Posicionamento. O povo, diante de tudo que já tinham passado, de tudo que tinham aprendido, não tinham se posicionado do lado de Deus. Mas, queridos, posicionamento também significa se posicionar. Posicionamento significa também, tem a ver com localização. Eu me posicionar, ou nós nos posicionar, no lugar específico. Ou seja, se Deus tem um lugar para nós temos que tomar posição nesse lugar. Eu não posso sair fora do lugar, do projeto, do propósito, do plano de Deus estabelecido para nós, na sua palavra. Deus tem um projeto com o seu povo. Deus tem um projeto com o povo de Israel. Deus tem um projeto com a igreja. E nós precisamos entender o projeto, entender o local, entender qual é o posicionamento, nos posicionar e permanecer firme ali. Nós não podemos ficar indo para lá e para cá. Aliás, a pregação para a igreja de Laodiceia, que a gente vem estudando há mais de ano, é exatamente isso. Deus dizendo, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Por quê? Vocês não são frios e nem é quente. Vocês são mornos. O que é isso? Falta de posicionamento, neutralidade, gente que fica em cima do muro, mistura um pouco de quente, um pouco de frio, água morna, é água fervendo misturada com fria da água morna. Então, queridos, é a mesma coisa, é falta de posicionamento. Sinônimos de posicionamento é estar colocado, instalado, estabelecido, localizado. Ou seja, significa alguém que tem fundamento, que tem raiz. Não é pessoas superficiais, não é pessoas que vivem de aparência. É pessoas autênticas, com fundamento, com raiz. Então, precisamos pensar sobre isso. Que ser cristão é estar colocado, instalado, estabelecido, localizado, com fundamento em Deus, em sua palavra, em seus princípios. Não somos qualquer um. Não podemos ser gente levada por tudo quanto é vento de doutrina. E é por isso que nós estamos estudando sobre os fundamentos da igreja. E por isso nós estamos estudando sobre os ministérios. E os ministérios são colocados na igreja para que o povo de Deus seja ensinado, seja preparado, seja posicionado para não ser arrastado por tudo quanto é vento de doutrina, por tudo quanto é tipo de engano. Portanto, ser cristão é estar estabelecido, instalado, colocado, localizado na posição que Deus tem para o seu povo. E dali não sai, dali não arreda o pé, dali não abre mão, custa o que custar, tem as consequências que tiver, mas não abre mão. Mas, meus queridos, o povo de Israel aqui era altos e baixos. Ora está com Deus, ora não está com Deus, ora está obedecendo, ora está desobedecendo. O texto mesmo que nós acabamos de ler começa dizendo que, mais uma vez, tornou o povo de Israel fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, já várias vezes, inúmeras vezes, dezenas de vezes, lá no deserto. Já começou lá na beira do Mar Vermelho, quando começaram a reclamar e dizer que podia ter ficado no Egito, quando viram o faraó chegando, duvidaram de Deus, já começaram a reclamar, olhar para trás, querer voltar para trás. Na beira, terminando a libertação, eles querem voltar para trás para a escravidão. E isso foi dezenas de vezes durante os 40 anos de deserto,
E depois, durante a caminhada aqui na terra de Canaã, e só no capítulo de Juízes, 3 vezes, capítulo 3 fala disso, e agora nós estamos no 4 tratando disso. Mas, meus queridos, Jesus Cristo falou o seguinte em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e o mundo, não podeis servir a Deus e o diabo, não podeis servir a Deus e as coisas materiais. É preciso ter posicionamento. Ou ama ou despreza. Ou se ama a Deus de verdade, de coração, ou então, se a gente pensar que vai ficar em cima do muro, um pouquinho certo, um pouquinho de errado, sem posicionamento, nós vamos estar automaticamente odiando a Deus, desprezando a Deus, ou tudo para Deus, ou vamos com tudo, ou nos posicionamos, ou nos colocamos, ou nos estabelecemos no lugar que Deus tem, ou não tem como. Não tem como. Temos que ter fundamento, temos que ter raiz, não podemos ser cristãos superficiais, cristãos que vivem de aparência, cristão que fala, mas quando o mundo vai ver como é que a gente vive, ele vai ver que a gente fala, mas não vive. E por isso, multidões não querem ver falar de cristão, porque é tanta gente falando, mas pouca gente vivendo o evangelho. Aliás, deixa eu colocar para vocês, eu estava estudando isso aqui a semana passada, eu já comecei essa ministração lá na casa de oração, no domingo, e deixa eu repetir para vocês aqui uma frase que me chamou muita atenção, no dia das mulheres, no dia 8, Dia Internacional da Mulher. E olha, quem escreveu isso foi um site cristão famoso no Brasil e no mundo, chamado Cultura do Reino. Cultura do Reino. Olha o que ele escreveu. A mulher precisa aprender teologia. A mulher precisa aprender teologia. Ser encorajada a pregar a palavra, fazer discípulos e ensiná-los nos caminhos do Senhor. Deve ser encorajada a usar no máximo seus dons espirituais e habilidades naturais dadas por Deus. Deve dar aula de estudo bíblico, deve liderar um ministério, liderar como diaconisa, falar na igreja, liderar o louvor e a adoração. Essa é a mensagem da cultura do reino no Dia Internacional das Mulheres. Mas, meus irmãos, é isso mesmo que a Bíblia ensina? Parece tão bonito o que está escrito aqui, mas é isso mesmo que a palavra de Deus ensina? Será que as mulheres precisam aprender teologia ou precisam aprender a Bíblia e viver a Bíblia? Será que nós precisamos aprender apenas teologia ou a Bíblia? Porque teologia é o que alguém ou que alguns estudaram, escreveram, botaram no livro ou nos livros sobre Deus. Então, a teologia é o estudo, é a interpretação de Deus trazida por homens. Mas nosso fundamento não pode ser fundamento de homens. Nosso fundamento é a palavra. Nem por isso deixamos de estudar a teologia. Mas a nossa base não é a teologia. Até porque cada igreja tem sua teologia. E cada igreja diverge uma da outra. Não vamos encontrar nenhuma igreja 100% igual. Por quê? Por causa da teologia. Cada um tem sua teologia. Cada uma tem sua interpretação sobre Deus. Então, como é que a gente vai dizer que mulheres precisam aprender teologia, ser encorajadas a pregar a palavra, fazer discípulos, ensiná-los no caminho? Sim, é verdade que precisamos aprender teologia, pregar a palavra e fazer discípulos, mas antes de estudar teologia, sair pregando a palavra e fazer discípulo, antes disso, precisamos voltar para a palavra, não é para a teologia, é para a palavra. Jesus não falou, aquele que constrói a sua vida na teologia, vai vir os ventos, vai vir a tempestade e não vai derrubar a casa. Ele não falou isso. Ele falou, aquele que constrói. Então, as mulheres, as irmãs e os irmãos devem se encorajar a estudar a palavra, a fundamentar suas vidas na palavra. Por outro lado, viver a palavra. Antes de pregar, nós temos estudado tanto isso nesse último ano. O que adianta falar e não viver? O que adianta falar e não viver? Quantos lares, quantas famílias que os filhos estão no mundo,
Os filhos nem conhecem Deus. Quantos pastores, quantas lideranças, quantos irmãos. E por quê? Muitas vezes, meus queridos, é porque não conseguimos passar um exemplo de vida que pudesse transformar a vida deles. Não conseguimos passar. Ou então porque, se passamos, nós ficamos a vida inteira correndo com a igreja e esquecemos da família. Esquecemos que os primeiros que a gente devia pregar, ensinar e pastorear é os de casa. É os de casa. Meus queridos, eu tenho visto, e nós temos visto coisas terríveis, exemplos. Nós temos visto exemplos no Brasil, maus exemplos de famílias cristãs, de arrepiar. Famílias e famílias cristãs e líderes cristãos. Famílias se matando, cometendo suicídio. Depois, quando se descobre, famílias que era coisa absurda, pedofilia, sexo entre pessoas da família, coisa de arrepiar o cabelo. Coisa de arrepiar o cabelo. Então, o que adianta pregar? Gente que foi até para a televisão falar do Evangelho, quando de repente aparece a vida da pessoa, é um desastre, é uma tragédia. Que evangelho é esse? O evangelho tem que começar transformando a minha vida, transformando a minha esposa, transformando os meus filhos, transformando a minha família. Porque se não transformar a minha família, como é que vai transformar os outros? Aí as pessoas vão dizer, esse evangelho é bom assim? E por que seus filhos estão no mundo? Por que sua família não é cristã? Então, meus queridos, precisamos ter posicionamento. Então, essa frase da cultura do reino aqui não está bem colocada. Antes de teologia, antes de pregar o evangelho, antes de ensinar o evangelho, precisamos conhecer, na verdade, a palavra de Deus, viver a palavra, praticar a palavra, levar a família a praticar a palavra, para depois levar os outros a viver a palavra. Então, nós temos que, hoje não é pregar mais para o mundo, hoje precisamos pregar para nós mesmos. Precisamos começar pregando para nós mesmos, para nós, para nossos filhos. E Jesus falou isso. Agora, queridos, o texto que nós lemos, dizendo que o povo fez o que era mal perante Deus, e por isso Deus os vendeu ao rei de Canaã, e foram escravizados de forma violenta por 20 anos, essa é a terceira vez. Mas se a gente vê no capítulo 3, a gente vai ver no capítulo 3, que eles foram escravizados 8 anos pelo rei da Mesopotâmia, lá no capítulo 3, e eu peço que vocês leiam depois, e foram escravizados também por outro rei, 20 anos, pelos Moabitas, 18 anos, aliás. Então, 8 anos de escravidão pelo rei da Mesopotâmia, Deus levantou Otoniel, foi o primeiro juiz para libertá-los, Deus liberta, daí eles voltam a fazer tudo errado, Deus manda a segunda escravidão, aí os Moabitas, 18 anos de escravidão, aí Deus levanta o Eldes para libertá-los, e assim que o Eldes morre, eles voltam a fazer tudo errado. Tudo errado. E agora no capítulo 4 nós estamos vendo a terceira escravidão, 20 anos. 20 anos aí de escravidão com o rei de Canaã. 20 anos com o rei de Canaã. Reinos que eles já tinham vencido. E agora perdem a batalha e se tornam escravos. Por quê? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver o que é que eles fizeram de errado. A Bíblia está dizendo aqui que eles fizeram o que era mal, mas o que será que fizeram? Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em Josué, o livro anterior, capítulo 24, 13 a 16, Josué chama o povo, esse mesmo aí, poucos anos antes, chama eles para uma conversa muito séria, para um posicionamento. E Josué fala assim para eles, Josué 24, 13 a 16. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidades que não edificaste, e habitais nelas, comeis de vinhas e de olivais que vocês não plantaram. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses estranhos, aos quais serviram vossos pais, de além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Egito, os deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir outros deuses. Olha o que eles tinham falado poucos anos antes, diante de uma advertência, de uma exortação de Josué. Olha, se vocês estão recebendo tudo de graça, não compraram nada, não construíram nada, Deus está dando para vocês. Mas olha, teme a Deus, serve com sinceridade, serve com verdade, bota fora tudo quanto é Deus estranho, serve a Deus de verdade, porque senão vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. E vocês decidam hoje, tomem posição hoje, quem que vocês vão seguir, porque eu e a minha casa, nós vamos seguir a Deus de verdade. Josué, então, já estava chamando o povo a um posicionamento lá atrás. Mas o que foi que eles fizeram depois disso? Nós vimos aí 3 escravidão, virar as costas para Deus. E por quê? Falta de posicionamento, falta de compromisso, falta de seriedade, falta de firmeza. Que mal que eles fizeram a Deus, que os levou de volta à escravidão? Juízes, capítulo 3, versículos 5 e 6, está aí, capítulo 3, 5 e 6, diz assim, ó, habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Olha só aí. Primeiro pecado, Deus tinha mandado eles destruir todos esses povos. Mandou destruir o cananeu, o heteu, o amorreu, o perizeu, o heveu e o jebuseu. Mas a Bíblia está dizendo que eles estavam habitando no meio deles. Por quê? Eles entraram na terra de Canaã e não destruíram esses povos. Fizeram amizade com eles. Meus irmãos, Deus mandou destruir, acabou, não tem conversa. Eles vão fazer, em vez de destruir, vai fazer amizade com o povo. E mais que isso, vai fazer aliança com o povo, casamento entre filhos deles e filhas com as filhas e filhos dos outros lá. Povo que Deus odiava, porque povo idólatra que Deus ia falando há séculos, e cada vez mais afundado na idolatria, não tinha jeito. E Deus falou, se vocês forem para lá, vocês vão fazer a mesma coisa, e eu vou acabar destruindo vocês. Olha aonde Deus falou sobre isso. Olha onde Deus advertiu eles, que era para eles destruir esse povo. Deuteronômio agora, capítulo 7, é o quarto livro, quinto livro aí, 2 para trás de onde vocês estão. Deuteronômio capítulo 7, 1 a 6, Deus chama o povo e fala para eles o seguinte, usa Moisés para falar para eles o seguinte, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, ou seja, te colocar na terra de Canaã, terra que você vai possuir, e tiver lançado fora muitas nações, de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas do que tu. Deus falou que ia destruir, ia lançar fora, era para eles lançar fora, através deles. E o Senhor teu Deus os tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, e as destruirás totalmente. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomará suas filhas para seus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial, dentre todos os povos que há na terra. Por que Deus está mandando separar de povo desse tipo de gente pecaminosa? Porque é gente que Deus já tinha cansado de exortar e não muda. E Deus falou, se vocês forem para lá, e vocês não expulsarem eles de lá, não tirarem, destruírem eles de lá, eles vão levar vocês ao pecado, e eu vou acabar destruindo vocês. Eles vão ser castigados. Vocês são um povo santo. Eu escolhi vocês, separei vocês, povo especial. Portanto, não se misture, não se contamine. Meus irmãos, e qual é a mensagem para a igreja hoje? Alguém pode dizer, isso aqui é mensagem para o judeu, o povo de Israel. Engraçado que cristão da igreja hoje
Quando é para pegar as bênçãos de Israel, ele pega todas as bênçãos do povo de Israel. Quando é a parte de obediência, não, isso aí, obediência é só para o povo de Israel. Dízimo é daí. Tanta coisa, tantas promessas que tem daí, que a gente copia. Agora, a parte que é obediência, a gente fala, não, era só para eles. Mas não é só para eles. Olha no Novo Testamento, 2 Coríntios 6, 14 a 18, o que Deus fala? Em 2 Coríntios 6, 14 a 18, isso aqui é para a igreja agora. Falando a mesma coisa. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitareis, neles andareis, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, a mensagem é repetida para a igreja, no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo está tirando isso aqui, extraindo lá do texto que nós lemos, lá do Velho Testamento. Mas o que foi que os israelitas fizeram? Esqueceram da aliança, do compromisso que tinham feito com Deus, esqueceram da lei de Deus, da palavra de Deus, quebraram a aliança e foram fazer aliança com os povos que Deus mandou eles destruir, mandou eles eliminar da terra. Por isso a situação que nós estamos vendo, escravizados e em grande sofrimento. Agora, queridos, presta atenção num detalhe. Quem que era a líder deles nessa época? Quem que estava liderando o povo de Israel nessa época? Não era a Débora? Está lá no texto que nós lemos. A Débora julgava o povo debaixo das árvores dela lá. Débora, mulher profetiza, versículo 4, julgava Israel naquele tempo. E ela se assentava debaixo das suas palmeiras, palmeira de Débora. Julgava o povo debaixo da palmeira. Ela era profeta e juíza. Mas, meus irmãos, ela era profeta e juíza e o povo vivendo desse jeito, nessa situação, longe de Deus. Cadê o posicionamento dela? E cadê o posicionamento de levar o povo, repreender o povo, corrigir o povo? Olha a situação que está o povo. Então, falta de posicionamento do povo, falta de posicionamento da liderança, e tem tanta gente que não presta atenção, não lê a Bíblia direito, e ainda pega Débora como exemplo de liderança para o ministério pastoral feminino. A gente precisa prestar atenção na Bíblia, precisa ler direito, prestar atenção na palavra. Olha a situação do povo. E quem que era a líder? Era Débora. Era Débora. Mas, meus queridos, veja uma coisa só. Então o povo tinha profeta, que era Débora, e o povo tinha juíza, correto? Ela era profeta de Deus e era juíza. Mas, cadê o templo? Cadê o santuário? Cadê o tabernáculo? Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto. Lá ele colocou os sacerdotes para ensinar o povo, ensinar a palavra de Deus, ensinar a lei. E cadê o tabernáculo? Não tinha mais. Estavam fazendo culto debaixo da palmeira da Débora. E cadê o templo? Abandonaram, largaram, fecharam as portas. Cadê o sacerdote? Não interessa mais. Só queremos profeta. Só queremos profecia. Não queremos ensino. Não tinha mais sacerdócio. Não tinha mais ensino da palavra. Não tinha. Não tinha mais o sacerdócio, não tinha mais o templo. Não tinha. Outra coisa. Cadê o altar do sacrifício? Deus mandou fazer o tabernáculo, o templo. Lá estava o sacerdote, ministrando diante de Deus. Entrava, somente dentro do tabernáculo, somente entrava, no lugar santíssimo, somente entrava o sumo sacerdote. E nos demais lugares do templo entravam os demais sacerdotes. Mesmo assim, tinha um preparo tremendo, santificação, roupa especial, não era de qualquer maneira. E tinha todo esse ritual do sacerdócio, o ensino da palavra, a ministração da palavra. E além disso,
tinha o altar do sacrifício, aonde o pecador chegava arrependido com a sua oferta, com o seu animal, com a sua ovelha, com o seu animal, para ser sacrificado, o sangue derramado e o corpo do animal queimado, para perdoar o pecado daquele pecador e purificá-lo, para que ele não fosse destruído em razão do seu pecado. Mas cadê o tabernáculo? Cadê o templo? Cadê o sacerdote? Cadê o altar? O altar estava derrubado. Cadê os altares? Tudo derrubado. Cadê o arrependimento? Cadê a conversão? O que o altar representava? Arrependimento, conversão. Reconheci que sou pecador. Ah, eu pequei. Vou lá na igreja, vou lá no tabernáculo, vou levar minha oferta, vou falar com o sacerdote, vou confessar meu pecado, vou dizer para ele que estou arrependido, estou levando o meu animal para o animal ser degolado e o sangue ser derramado no altar, no meu lugar, para que eu seja perdoado. O que simboliza isso hoje para a igreja? O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Qual o valor que estamos dando para o sacrifício de Cristo? Qual o valor estamos dando para o sacerdócio, para o ensino, para o estudo, para a ministração da palavra? A gente gosta muito de profeta, mas a gente não gosta muito de sacerdote, de ensino. O sacerdote tinha a incumbência de ensinar o povo, de ministrar a palavra ao povo. E por isso estão na situação que estão. Por isso estão na situação que estão. Arruinados, escravizados e destruídos. Com uma profeta e com a juíza. Mas várias partes, várias áreas do ministério estavam abandonadas. Tabernáculo não existia mais. Estavam congregando em qualquer lugar. Sacerdócio não tinha mais. Ensino da palavra não tinha mais. E muito mais grave. Engraçado que Deus não chamou a Débora para libertar o povo. Deus não chamou. Está aí no texto aí, que nós lemos. Deus manda ela chamar o Baraque. Está aí no versículo 6. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Naftali, e disse a ele: porventura o Senhor Deus não te deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens, e de Naftali, de Zebulon, atrai o exército inimigo que está nos escravizando, atrai eles lá para o vale, lá para o ribeiro, porque lá Deus está dizendo que vai entregar todos eles na tua mão. Deus não chamou a Débora para fazer libertação, chamou o Baraque. Deus chamou o Baraque, não chamou a Débora. O Baraque é que covardemente não tinha posicionamento, sempre gostava de ficar em cima do muro, falou para Débora: se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Pelo que a gente observa, irmãos, a covardia dos homens de Israel, a neutralidade, a covardia, a falta de posicionamento era tão grande que a gente não vê antes nenhuma liderança feminina. Aqui a gente vê uma liderança feminina liderando o povo. E não liderando bem, porque a gente está vendo a situação do povo aí. Mas por quê? Os homens fugiram da responsabilidade, fugiram do ministério. Cadê os sacerdotes? Cadê a liderança que Deus constituiu? Não tem. E quando Deus escolhe um para fazer libertação, ele ainda fala: eu não vou sozinho. Eu só vou se você for comigo. O que é isso? Falta de posicionamento. Gente que não tem lado. Gente que fica em cima do muro. Neutralidade. Homens que só fazem as coisas se as mulheres fizerem. E isso tem de monte na igreja, seja na família, seja na igreja. Liderança que não tem posicionamento. Então, meus queridos, Deus está nos chamando a posicionamento, seja como povo de Deus, seja como liderança. Deus está nos chamando a posicionamento. Então, hoje, a gente começa dando aí uma introdução rápida sobre ministério pastoral feminino à luz da Bíblia, e a gente começa nesse texto, mas não estamos estudando isso hoje. Hoje, estamos estudando sobre falta de posicionamento do povo e da liderança. E é bom que a gente reflita muito sobre isso, porque olha a situação do povo aqui. Escravos, escravidão. E a pergunta é: e porventura, como é que está a igreja de Deus hoje? Como é que está o povo de Deus hoje? Não estão vivendo escravos no pecado,
às vezes fazendo tudo que o mundo está fazendo. E tem cristão fazendo até pior do que o mundo está fazendo, porque o mundo entrou para dentro da igreja, a liderança não se posicionou, pastores não se posicionaram, liderança não se posicionou, apóstolos, enfim, as lideranças não se posicionaram, e o mundo entrou para dentro da igreja, e o povo está perdido, sendo arruinado, destruído, gente vivendo na miséria, e só se fala em campanha, e traz dízimo, e traz oferta. Mas o que adianta fazer a campanha e fazer dízimo se está vivendo no pecado? Vai passar a vida inteira e não vai mudar nada. Por quê? Pecado nos separa de Deus, está lá em Isaías 59. Deus dizendo, não é que os meus ouvidos estão tampados para não ouvir essas orações, e não é as minhas mãos que estão encolhidas para não poder abençoar vocês, mas os pecados de vocês faz separação entre mim e vocês, de maneira que eu não posso abençoar. Então, nós precisamos nos posicionar e parar de enrolar o povo e mostrar a verdade para o povo, começar pela base. Será que estamos vivendo a palavra? Será que estamos praticando a palavra? Como líder, como família cristã, como família de pastores, começar o conserto por nós e depois levar o povo a conserto com Deus. É isso que Deus está falando, posicionamento. A situação do Brasil, olha o poço sem fundo que essa nação está afundada. O que a igreja fez nesses últimos 40 anos? Tem igreja em cada esquina, mas olha a situação da nação, penitenciária lotada de gente, e você vai ver, grande parte, filhos de cristãos, ou gente que já esteve na igreja, e ainda temos coragem de dizer, a nação mais evangélica do mais cristã do mundo, 80%, 85% dos brasileiros que dizem cristão, o país mais corrupto do mundo, o país que tem mais, um dos que tem mais preso no mundo, tem mais violência no mundo, tem mais engano no mundo, tem mais roubalheira no mundo, tem tudo quanto não presta no mundo. Então, queridos, Deus está nos chamando a posicionamento. Que Deus nos ajude, que Deus possa estar, através dessa palavra, dessa reflexão, o Senhor possa estar falando com cada um de nós, com cada um de vocês. Leiam todos esses textos, depois eu vou mandar o resumo para vocês, de todos esses textos que eu citei. E Deus está nos chamando a posicionamento, como liderança e como igreja, como povo de Deus. Deus está nos chamando a nos posicionar do lado dele, sair do mundo. Sair do mundo. A coisa ficou tão difícil que os cristãos não sabem mais. Muita gente não sabe mais o que é ser cristão, nem o que é ser do mundo. Fazem as mesmas coisas e acham que está tudo certo. Por quê? Não leiam. Cadê as escolas dominicais? Cadê os cultos de doutrina? Cadê o ensino da Bíblia? O povo não conhece a Bíblia, só se prega para eles os textos que falam de bênção, os que falam de pecado, de arrependimento, de pecado, de conserto. Não se prega, o povo não conhece, não sabe o que é pecado. Então, meus queridos, Deus está nos chamando a posicionamento, a sair da neutralidade, a sair de cima do muro e tomar posição ao lado de Deus enquanto é tempo, antes que a escravidão não avance mais. Que Deus nos ajude, o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão forte, tão desafiadora, nos exortando de forma tão veemente nesta noite, a nos posicionar, a tomarmos posicionamento do seu lado. Vemos que a situação do povo de Israel, em toda a história até hoje, ultimamente passaram por uma escravidão de 2.000 anos, quase 2.000 anos, porque o Senhor veio para salvá-los e libertá-los, e eles, em vez de aceitá-los, de se comprometer com o Senhor, rejeitaram, desprezaram e ainda mataram e crucificaram e mataram o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós como igreja. Abre os nossos olhos, abre a nossa visão. Tem compaixão de nós, tem compaixão da igreja no Brasil. Não permita, Senhor, que continuamos como temos vivido. Abre a visão da liderança. Abre os olhos da liderança da igreja no Brasil. Abre os olhos do povo do Senhor. Abre os nossos olhos. Perdoa nossos pecados. Nos toca, nos ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.